Oi pessoal, finalmente apareci, fim do mistério, tô grávida, já contei pra vocês aqui no Instagram. Resolvi fazer esse vídeo aqui pra contar um pouquinho pra vocês sobre essa saga. Foram muitos detalhes, muitas coisas difíceis aconteceram desde que eu descobri e eu queria muito compartilhar tudo isso com vocês aqui. E nos stories ficaria muito longo, então eu vou fazer uma série aqui no GTV com cada detalhe, cada parte dessa história meio louca. Então vamos lá, nesse primeiro vídeo eu queria contar um pouquinho pra vocês sobre a descoberta, como foi o dia que eu descobri que seria mãe pela segunda vez. Mas antes disso eu queria só contextualizar vocês rapidinho. Um mês antes de eu descobrir, né, que estava grávida, eu tinha tido uma gravidez química. Eu compartilhei no Instagram, falei sobre isso nos stories, expliquei o que é uma gravidez química, inclusive tá lá, quem quiser ver direitinho pode ver os detalhes. Eu explico o que é uma gravidez química, que é quando o corpo começa a se preparar para uma gravidez, porém ela não vai para frente. Então você tem um teste de gravidez positivo e tudo mais. Não chega nem a ser considerado um aborto espontâneo, porque não tem saco gestacional, não tem embrião, enfim. Mas essa gravidez acaba não evoluindo. E eu tive uma gravidez química dessa em fevereiro e eu fiquei super frustrada, super triste, compartilhei aqui com vocês, porque como vocês sabem, desde um ano da Aurora, a gente tem começado a tentar. Alguns meses a gente desistia, desencanava, achava que era melhor não, mas na maior parte dos ciclos a gente tentou. E nada aconteceu, foi praticamente aí um ano de tentativas e a gente não conseguiu engravidar. Eu tava super triste, tinha inclusive conversado com o Igor e decidido não tentar, né, nesse próximo ciclo. E eu tinha finalmente conseguido criar uma rotina com a Aurora, né, ela tava passando as tardes com a minha mãe, então eu tinha a tarde toda pra focar nos meus projetos, pra trabalhar fora, enfim. E dei uma desencanada dessa história e nesse ciclo que se seguiu depois da gravidez química, a gente quase não tentou. Na verdade, eu me lembro de uma única vez que a gente tenha tido alguma coisa ali acontecendo, porque foi um mês super corrido. Eu trabalhei muito nesse mês, tive vários trabalhos fora, o Igor também estava super enrolado, foi o mês antes do aniversário da Aurora, então teve todos os preparativos da festinha dela, que fui eu que fiz tudo. Então eu lembro que a gente nem teve muito tempo pra ficar junto, pra namorar, enfim. E o único dia que isso aconteceu, desse ciclo, gente, eu me lembro desse dia, porque foi um dia meio atípico. Eu tava com uma libido meio fora do normal. Digamos que eu tava lá quieta no meu canto e de repente me bateu uma coisa e eu falei, Igor, cadê você? Procurei o Igor e aí foi. E, inclusive, a gente tinha aí conversado sobre não tentar nesse ciclo, mas a gente não se protegeu nesse dia porque eu achei que eu tava fora do meu período fértil. Achei de verdade. Eu sei muito bem quando eu tô ovulando. Eu conheço meu ciclo muito bem, porque desde que eu quis engravidar a primeira vez, eu estudei sobre isso, eu conheci meu corpo, eu sei certinho, meu ciclo ele é bem certinho também. Então eu sei exatamente quando eu tô ovulando, quando eu tô no meu período fértil. E nesse dia eu fiz aquele cálculo rápido na cabeça, apesar de eu não estar acompanhando com aplicativo, não estar acompanhando com teste de ovulação nem nada. E aí eu nem me preocupei, deixei a coisa rolar e também, né, gente, depois de tanta tentativa e não ter conseguido nada, não seria daquela vez que não tava no período fértil e uma única vezinha assim aleatória, a coisa ia acontecer, né? Ah, tá. E como eu disse, nesse dia eu não tava com nenhum indício de que tava ovulando ou que ia ovular nos próximos dias. Mas enfim, passou, eu não criei a menor expectativa. Inclusive a vida foi tão corrida naquele mês que eu nem prestei atenção realmente no meu corpo e nem vi quando eu realmente ovulei, não fiquei prestando atenção nos sintomas, em nada, desencanei realmente dessa história toda. E aí o tempo passou, veio o aniversário da Aurora, na semana seguinte a gente viajou com meu pai, minha mãe e meu irmão, e foi nesse fim de semana, né, que tudo aconteceu, né, sobre essa questão do coronavírus e ficou, né, claro que a gente precisaria fazer o isolamento social. Então, assim que a gente voltou no domingo, no dia 15 de março, a gente já se preparou pra, a partir de segunda-feira, não precisar sair de casa. A gente ficou bem assustado com essa história toda, lógico. E aí, na segunda-feira mesmo, a gente já começou a ficar só em casa. Igor só saiu pra ir no mercado comprar coisas que a gente tava sem nada em casa. E eu fui dar uma olhada no que a gente precisaria de remédio, né? O que tava faltando em casa pra gente ter também. E resolvi pedir no aplicativo que tava faltando. Na hora de fazer o pedido, me veio na cabeça pedir um teste de gravidez. Porque já é um costume pra mim, né? Já desde o início da saga de tentar engravidar, no fim de todo o ciclo eu acabava fazendo um teste de gravidez. Às vezes até sem atrasar a menstruação, eu fazia, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então na hora de pedir ali os remédios, eu falei, vou colocar aqui no carrinho também uns 2 testes de gravidez. Vai que esse mês atrasa a menstruação e eu queira fazer e não tem em casa, vou pedir, ok.
Nesse dia 16 de março, eu não sabia nem, na verdade, se minha menstruação estava atrasada, porque, como eu disse, eu desencanei tanto no ciclo anterior que eu não me lembrava quando tinha vindo minha menstruação, quando tinha começado meu ciclo no mês anterior. E quando foi de noite, quando eu fui tomar banho, tomei o banho, e quando eu olhei pra bancada do banheiro, eu vi o teste lá e falei, comprei 2, então vou fazer um logo. Vou fazer um agora, né, assim, só pelo hábito, só pela força do hábito. E aí, como toda vez que eu faço um teste de gravidez, eu coloquei a câmera pra gravar, então vocês vão ver a minha cara quando o teste deu positivo. Socorro. Já tá aparecendo aqui alguma coisa. Ai, meu. Já tá aparecendo uma linha, mas eu tô acostumada com essas linhas, né? Já vi elas várias vezes. Olha. Só que tá ficando muito forte. Peraí. Ficou realmente forte a linha. Porque assim, eu já tive vários testes desses de urina positivos na minha vida. Eu já tive gravidez química 2 vezes, já tive um aborto espontâneo e já fiquei grávida da Aurora. Então eu já vi os positivos aí algumas vezes. Só que todos os testes que eu fiz, a linha, né, que marca o positivo do teste, ela pareceu bem fraca, porque ou eu fiz antes de atrasar a menstruação, ou tava muito no iniciozinho ainda, ou era gravidez química. Então ver aquela linha bem forte, daquela forma, naquele momento, me deixou bem apavorada, porque a coisa parecia bem real. E, gente, depois que a gente tenta por tanto tempo engravidar e não consegue, enfim, se frustra com essas situações que eu falei pra vocês, de gravidez química, aborto, essas coisas, a gente meio que cria um mecanismo, né? Eu falo a gente, mas eu criei, não sei como funciona com as outras pessoas, mas eu criei um mecanismo de defesa que ele me impede de comemorar quando eu vejo, né, esse positivo. Então, naquela hora, quando eu vi aquele resultado, eu não comemorei, eu não fiquei feliz. Eu, né, gostaria de dizer, nossa, eu fiquei super feliz, radiante, mas eu não fiquei feliz, eu fiquei com muito medo. Porque o negócio não é fácil não, tá, gente? O processo é bem difícil. E aí eu saí do banheiro com o teste na mão, o Igor tava na sala e nem teve, tipo, olha que lindo, estou grávida, você vai ser pai de novo. Não teve nada disso, né, gente? Porque depois de tantas frustrações, como eu já disse, vou repetir isso várias vezes, a gente acaba criando essa barreira mesmo. Então eu já fui mostrar aquele resultado daquele exame, como eu já fui várias vezes mostrar pro Igor, com o pé atrás. E ele também criou a forma dele lidar com isso. E assim como eu, também não comemorou, não demonstrou, né, estar super feliz e super animado naquele momento. Enfim, a gente só combinou de esperar, né? Falou, beleza, vamos esperar até fazer o exame de sangue e ver a evolução, né, do que acontece. No dia seguinte eu pedi a coleta domiciliar do laboratório em casa, porque a gente já não estava mais saindo de casa, a gente estava bem apavorado com essa coisa de coronavírus, ainda mais depois de pensar nessa possibilidade, né, de engravidar nesse momento. Era a última coisa que eu imaginava era passar por isso. E eu só conseguia pensar em como seria louco se eu realmente conseguisse que essa gravidez funcionasse dessa vez, nessa realidade que a gente ia começar a viver. Era o primeiro dia de isolamento, então a gente não fazia ideia da dimensão do problema. Hoje, 2 meses depois, a gente já sabe. E eu tinha razão de ficar apavorada, né? Além do medo, né, daquela gestação não dar certo, não evoluir, também tinha o medo pelo que seria estar grávida nessa situação, nesse momento. Esperei, no dia seguinte fiz o beta-HCG, né, o exame de sangue. O resultado dele deu positivo, deu um número baixo, mas o suficiente para justificar aquela linha forte pela quantidade de HCG, né? Deu, sei lá, 80 e pouco. E aí eu esperei 2 dias, refiz o exame, como, né, é o procedimento para você ver se uma gravidez está evoluindo. No início é esse: você faz o exame de sangue e depois você refaz depois de 2 dias.
e essa taxa de HCG precisa dobrar a cada 2 dias. Se ela não dobra, é porque a gravidez não está evoluindo como deveria e a chance dela ser interrompida é grande. Então, eu faço esse processo, né, para acompanhar esse nível de HCG. 2 dias depois eu fiz de novo e ele mais do que dobrou. Então, eu já fiquei mais esperançosa, né? Mas mesmo assim, muito com o pé atrás. Esperei mais 2 dias e fiz de novo. E ele mais do que dobrou também. Então eu já comecei a acreditar um pouquinho mais, já comecei a ficar um pouquinho mais positiva e tudo mais, mas mesmo assim, né? Eu só ia acreditar mesmo quando visse o embrião e ouvisse o batimento cardíaco, né? Esse é um momento clássico, né? Daquela caída de ficha real oficial da gravidez. E aí depois disso eu só pude esperar, né, gente? Depois desse terceiro exame eu não pude fazer nada. Tava tudo parado, os consultórios não estavam marcando, início de pré-natal, eu não consegui. Então eu só podia esperar. E foi muito difícil ter que esperar sem saber o que ia acontecer com o mundo, sem saber o que ia acontecer aqui no Brasil, sem saber quando as coisas iam se normalizar. E, enfim, a falta de controle, a falta de expectativa, foi muito difícil lidar com isso nesse momento. E lógico, eu não falei pra ninguém, só o Igor sabia. E aí umas 2 semanas se passaram, mais ou menos, e quando foi no dia 1º de abril, eu senti cólicas muito fortes, bem fortes e estranhas, que eu não tava sentindo antes. E eu fui na emergência, resolvi ir na emergência, porque realmente a coisa tava bem estranha. Eu tinha começado a sentir essas cólicas da noite anterior e elas não paravam, e eu achei muito esquisito. Fui na emergência, na perinatal. E chegando lá, a médica fez a primeira ultra, né? Fez uma ultra. Eu não tinha feito nenhuma ultra até então. E eu tava com 6 semanas e alguns dias e já deu pra ver o saco gestacional, a vesícula vitelina e o embrião. Eu achei que não daria pra ver porque era muito cedo ainda, mas já vimos o embrião bem pequenininho e eu ouvi o coração batendo. E eu deveria falar agora que foi nesse momento que a ficha caiu, mas não caiu. Não foi nesse momento que a ficha caiu. Porque além de ver o embrião e, enfim, ele estava vivo, estava tudo certo, a médica viu um hematoma também, um hematoma subcoriônico, e ele era grande, e ela me falou sobre o que era, quais eram os riscos, e que eu precisaria fazer a suplementação de progesterona, que eu já estava fazendo, inclusive, porque desde a minha primeira gravidez eu tive um problema, eu não sei o que acontece comigo exatamente, mas eu não produzo progesterona naturalmente suficiente, eu acho, para manter uma gravidez. E aí eu precisei na gravidez da Aurora fazer a suplementação, e dessa vez a minha progesterona também estava baixa, e eu precisaria fazer essa suplementação também de progesterona, e também por causa desse hematoma. Eu fiquei muito assustada, eu tava sozinha, gente, naquela sala de emergência, a maternidade completamente vazia, eu tava muito assustada de estar ali, sabe, de máscara, sozinha numa sala gelada de ultrassom. Foi uma das experiências mais tristes que eu tive, assim, de estar sozinha nesse momento que teoricamente eu deveria estar com o Igor, né? Ou com alguém da minha confiança, enfim, alguém importante. E eu tava sozinha naquela sala de máscara, com uma médica toda paramentada, toda parecendo uma astronauta. E eu com muito medo de estar ali, de me infectar, de pegar uma doença, enfim. E enfim, foi muito simbólico pra mim estar ali naquele momento de máscara, sabe? Sem ninguém pra compartilhar aquele momento, sabe? Sem ninguém pra ver o meu sorriso, sem ninguém pra... Enfim. Mas... E eu vi aquela notícia, né, de que tinha um risco grande de alguma coisa ruim acontecer. Foi difícil, a ficha não caiu, não foi um momento bom como deveria ser quando você ouve o coração do seu filho pela primeira vez. E depois disso eu precisei ficar de repouso, né, por tempo indeterminado, por causa do hematoma.
E foi muito difícil, porque a gente tava sozinha em casa, né? Minha mãe não tava mais ficando com a Aurora, né? Lógico, tava na casa dela, lá quietinha também. A gente não tinha mais ajuda em casa com as tarefas de casa, né? Com a comida, com a limpeza, enfim, a casa que é grande. A gente tava tendo que dar conta da limpeza da casa, da comida, da Aurora, dos nossos trabalhos. Então, antes de ter essa notícia do hematoma, eu tava fazendo as coisas em casa super frenética, né? Levantando a Aurora pra cá e pra lá, abaixando, levantando, limpando a casa, fazendo comida. Eu não tava tendo nenhum cuidado com essa questão de esforço físico, né? Então era muito difícil nesse momento não fazer esforço físico, ficar sentada no sofá o dia inteiro de repouso. E ter que lidar com mais essa preocupação, mais essa ansiedade, né? De não saber se ia ficar tudo bem, se aquele hematoma ia sumir, se ia dar tudo certo. E depois disso eu consegui marcar para começar meu pré-natal e eu fiquei muito apavorada, mais uma vez, em pensar que eu teria que sair de casa, né? Nessa situação, e as coisas estavam bem complicadas. As notícias eram péssimas sobre coronavírus, sobre número de mortos, essas coisas. Na época que eu comecei o pré-natal, né, incluíram as grávidas e as puérperas no grupo de risco, então eu fiquei muito chocada com isso, muito abalada. E eu não queria ir no pré-natal, eu não queria fazer exames fora, eu pensei em não fazer nada, em só ficar em casa e esperar e ver o que acontecia. E, enfim, se tiver que nascer, vai nascer. Mas, enfim, eu tinha que pensar, né, na minha saúde, na saúde do bebê. E como tinha essa questão do hematoma, eu não tinha pra onde correr. Tinha que fazer acompanhamento. E assim que eu comecei meu pré-natal, eu descobri outro problema que me desorientou, me deixou mal, confusa e, enfim, foi outra questão que foi muito difícil de lidar. Tá sendo até hoje, né? E vai ser até o final dessa gravidez. Mas que foi a questão da trombofilia. Os exames que eu tinha feito, que ela tinha me pedido, indicaram que eu tenho risco aumentado de trombofilia. E eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, porque esse já vai ficar muito longo e eu quero dividir em partes para vocês entenderem. Eu quero falar detalhadamente sobre essas coisas que eu acho importante. E tem mais problema, gente. Tem mais coisa que aconteceu e eu vou falar tudo aqui pra vocês. Depois da trombofilia, ainda aconteceu uma outra coisa muito séria, muito difícil. E eu quero contar pra vocês, mas eu acho que vai ser no próximo vídeo também, porque é um outro assunto muito longo. E é isso, gente. Eu queria só contar pra vocês como foi esse início, essa descoberta, esse processo. Foi e tá sendo muito difícil pra mim, muito difícil. Eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso nesse momento. Eu esperei tanto por essa notícia e eu não imaginei que seria assim. Como eu sei que todo mundo que tá grávida nesse momento não imaginou que seria assim. Mas eu acredito muito que as coisas acontecem quando elas precisam acontecer e que tudo tem uma razão. Tudo tem um propósito maior. E a gente talvez nunca vá descobrir qual é esse propósito, mas a gente vai encontrar ele. E eu acho que depende muito da gente identificar esse propósito quando a gente encontrar ele. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de saber um pouquinho sobre tudo que tem acontecido do lado daqui. Eu acho que eu não consegui expressar exatamente a intensidade com que tudo aconteceu. Eu acho que falando eu me expresso de uma forma menos intensa do que escrevendo, então talvez eu escreva muito sobre esses assuntos e eu acho que eu me comunico melhor escrevendo, mas eu só queria mesmo compartilhar com vocês um pouquinho e é isso. Espero que vocês fiquem felizes por nós e agradeço desde já a torcida também, porque estamos precisando. Vai dar tudo certo. Até o próximo vídeo. Um beijo. Ah, neném, fica triste. O neném tá triste? Neném. Neném. Ah, dá um beijinho nele, vai. Ah, ficou feliz? Será que ele ficou feliz?